Vocês acham que o Lula é um político coerente? Como assim? Assim, em relação ao que ele promete na teoria e o que ele cumpre na prática no mandato presidencial, vocês acham que ele está sendo coerente? Sim. Vocês sabem que uma das maiores bandeiras dele é incluir o pobre no orçamento, né? Melhorar a vida de quem é pobre e tal. Mas recentemente ele sancionou um aumento para elite política, ministros de Estado, ministros do STF, senadores, deputados, o próprio presidente, ele mesmo, vice-presidente, de 39 mil para 46 mil. O salário mínimo, vocês devem ter visto, foi R$18 o aumento. Isso é coerência para vocês? Eu não estava sabendo dessa notícia, assim. Até o meu ponto era que sim. Mas eu não sabia disso, notícias. Mas nesse aspecto, que é a principal bandeira, assim, não é bastante incoerência e hipocrisia? De fato mas a política tem dessas também, de ter esses acertos que são bem complicados. Uma política teórica perfeita é muito... Acho que é um pouco de idealismo de se ter hoje. Mas é uma escolha bem consciente, né? Você pode aumentar ou não o salário de quem já ganha demais. 39 mil reais eu acho que já dá para viver de uma forma bem decente, né? Você não precisa de mais 7 mil para transformar em 46. Agora 18 para o pobre, você não compra nenhuma manteiga hoje em dia, né? E a principal bandeira dele. Dá para chegar à conclusão assim de que dentre aquilo que é o principal jargão do Lula aí, de ser pai dos pobres e tal, ele tá sendo incoerente, então. Sim. Sim. O que você tem achado do governo Lula nesses 4 meses que a gente acabou de completar? Eu acho que tá indo bem. Mas no geral você acha que ele tem cumprido as promessas feitas em campanha? Sim, e até agora tá indo tranquilo, bem melhor do que o governo passado. Nesse aspecto mesmo de promessas cumpridas, é importante que a gente tenha esse cumprimento das principais, né? Uhum. Qual que é a medida, assim, prática mais relevante que você teria para citar, assim, que ele fez? Deixa eu pensar. Beleza. Eu acho que, pra mim, principalmente, a questão de cuidar da parte ambiental, né? Da questões da valorização mais da nossa floresta. Mas assim, eu não sei se você viu, mas a gente teve um aumento nesses 3 primeiros meses de governo de que o nosso desmatamento bateu recorde. Salvo engano, foi em fevereiro, o mês que deu a marcação desse dado. Não é uma medida prática que aponta em sentido contrário a isso que o governo fica falando na teoria mesmo, mas na prática está acontecendo isso? Mais desmatamento? Não tinha visto. Pois é, um dado real aí. Mais desmatamento é negativo, né? Você acha que o Lula tem lutado pelos pobres como ele prometeu que faria e é uma das principais bandeiras do governo dele? Até o momento, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, né? Como retorno do Minha Casa Minha Vida. Só mudou de nome, né? Que antes com ele já era esse nome, com Bolsonaro virou Isso. Casa Verde e Amarela e voltou a ser o Minha Casa questão Minha Vida. de investimento, né? Bolsonaro, ele sucateou, né? Lula aumentou, né? De medida prática, a única medida que teve foi a mudança do nome. Exatamente. Cara, Teve um aumento no orçamento, né? Acho legal. Está sendo terminado algumas obras. A questão do Bolsa Família, principalmente, tinha a questão do auxílio que o Bolsonaro deu, 600. Mas hoje não continua 600 também? 600. Mas assim, em termos de medidas práticas mesmo, que fazem efeito na vida de todo mundo, que é aumento do salário mínimo, que ele prometeu, você lembra, né? Uhum. E aí agora, 1º de maio, vai entrar em vigor o aumento que ele conseguiu fazer ali, que foi de R$18, 2,18% de aumento real, sendo que, em contrapartida a isso, ele aumentou o salário da alta cúpula da política, dele próprio, vice-presidente, ministros de Estado, ministros do STF, Procuradoria-Geral da República, deputados e senadores, de basicamente 39 mil para 46 mil reais, um aumento de 7 mil, em contraposição aos 18 para o pobre. O que é isso daí? Exatamente, isso nessa parte aí eu concordo com você. Você concretizaria numa mudança fática e real assim o quê? O que mudou de verdade para melhor na nossa vida? Sim, cara, eu acho que a economia tá dando uma melhorada, né? Melhorou. O que melhorou, cara? Melhorou. Acabei de ver uma reportagem do Banco Bradesco, que a projeção de crescimento esse ano era de 0,9% e agora vai ser de 1,8% ou 2%. Mas o quê? Do lucro do banco? Não. Deve ser, né? O Lula gosta de trabalhar bem pelos bancos privados. Eu não entendo muito de economia. Como você pode ver, minha área é medicina. Você faz medicina aí? Isso. Boa tarde, irmão. Posso te fazer uma perguntinha rápida? Eu falo pouco português. Mas vamos tentar rapidinho? Tá.
Você é de que país mesmo? De El Salvador. Você acha que o governo Lula aqui, pelo que você tem acompanhado, ele tá indo bem? Uma opinião aí de um estrangeiro, vamos ver. Em meu país, ele foi muito bem avaliado em meu país, mas agora que eu estou aqui, eu acho que veio diferente as coisas. Assim, em relação a coisas que ele prometeu, que eu tenho falado com o pessoal mesmo aqui, que pra mim demonstra bastante hipocrisia. Quando ele promete ali incluir o pobre no orçamento, que é basicamente melhorar a vida daquele que tem pouco, aumentando o salário mínimo e tal, coisas nesse sentido. E ele aumenta o salário de quem já é elite, quem, por exemplo, ganha 39 mil reais, que são ministros do nosso Supremo Tribunal Federal. Ele aumenta para 46 mil, aumenta 7 mil reais para essa galera. O salário mínimo aumentou 18 reais. Isso, é muito pouco. Em comparação, 18 Sim. reais para quem é pobre de verdade, mais precisa, obviamente, e 7 mil reais para quem já é elite e teoricamente precisa menos, não demonstra bastante hipocrisia no discurso? Eu acho, a esquerda em geral, eu acho que faz isso. Em meu país tínhamos a esquerda também, mas agora já não. E as coisas cambiaram, mudaram para melhor. Você acha que o Lula fala pouco ou muita bobagem assim enquanto presidente? Você acha que ele vai bem nos pronunciamentos? Olha, eu não acompanho muito os pronunciamentos não, então nem sei. Ele falou agora recentemente, comparando a falta de transparência no governo Bolsonaro, que a lei de acesso à informação foi estuprada como uma criança de 11 anos. Você acha que é uma analogia adequada para se fazer? Olha, como eu disse, eu não acompanho os discursos, mas fora desse contexto, que talvez tenha sido o discurso, não é adequado. Mas eu, como disse, não acompanhei o discurso, então eu não vou falar sim ou não. Se você quiser ver a notícia aqui, eu te mostro aqui, quer ver? Eu tô correndo pra pegar meu ônibus. Tá, então só pra gente fechar com outra informação assim que pra mim demonstra hipocrisia em relação às críticas que se faz às falas do Bolsonaro, que são inadequadas, mas que o Lula profere falas tão graves quanto ou mais. Ele falou na época da Covid ali, você tá até de máscara, que graças a Deus que a natureza criou esse vírus pra que o Bolsonaro pudesse demonstrar quem de fato ele é. Sobre essa fala, o que você acha assim? Na época da Covid mesmo. Eu acho que você tá colocando uma fala com um contexto superficial. Você acha? Eu posso te mostrar aqui, igual eu te falei, é Não. verdade. Ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. Não tô falando que essa frase não seja real. Tô falando que talvez o contexto que ela tenha sido colocada tenha sido outro, no sentido de que o objetivo dessa frase foi falar que se não tivesse acontecido tal tragédia, a gente não teria visto outras coisas. Mas você acha que, ainda tipo que assim, fosse esse eu acho contexto que você está conjecturando aí, justificaria dar graças a Deus pela natureza ter criado uma das maiores desgraças que a gente viveu nos tempos atuais? Que matou só no Brasil 700 mil pessoas? Não, cara, eu super entendo que a frase provavelmente estava na posição errada, a crítica foi a mais, por assim dizer. Não dá pra dizer Mas- que é errado em qualquer contexto? Olha, não, eu acho que não. O governo do PT, o que você tá achando aí nesses 5 meses e meio que a gente completou? Ele tá voltando às práticas antigas dele, como de costume, né? Práticas positivas ou negativas na sua visão? Depende do ponto de vista, assim. Em alguns pontos são positivas para a população mais pobre. Você acha que eles representam bem os pobres, então? 50% sim. Assim, metade da população sim. Que seria a galera mais pobre. É. Tipo, eu discordo na parte deles representarem os trabalhadores, as pessoas pobres e tal, de fato, né? O partido é dos trabalhadores, mas eles mesmos anunciaram agora que 1º de julho vai ter uma festa junina do partido. Sim. Aqui em Brasília, não sei se você viu. Aham. R$500 o ingresso mais barato. pois é. Limitado a uma quantia de 500 pessoas. De R$500, aí tem outra faixa de R$1.000 e outra de R$1.500. E o Você acha dinheiro? que alguém humilde, trabalhador de verdade, que ganha um salário mínimo, por Não vai exemplo, conseguir entrar. E esse dinheiro também não vai para a população nem para o governo ou fazer alguma obra social. Ele vai para o partido, né? é,